nos primeiros séculos foi o rio que o Rio bebeu. O Rio Carioca era um rio de água potável. Ele nasce ainda hoje na falda do Corcovado, no final da rua Almirante Alexandrino, no lugar que ainda hoje tem um nome herdado de uma tradição indígena. Chama-se Mãe d'Água, o nascente dele, que é a tradução de Iara, que é um termo indígena. Os índios não davam propriamente nome a ele. O nome foi dado a partir dos portugueses quando fizeram uma casa, uma feitoria, na sua foz. Os índios tamoios olhavam aquela feitoria e chamavam aquilo carioca, carioca, carioca. Isso foi em 1503, 62 anos antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o nome carioca antecede a própria cidade do Rio de Janeiro. E esse rio foi o que era o principal ponto de abastecimento da cidade. Era a água potável mais próxima. Nós temos muita água no Rio de Janeiro, mas não potável. Então, de início, os índios eram mandados apanhar água na nascente do Carioca, né? Eles vendiam na cidade, berrando i, que quer dizer água em tupi. Depois mandaram escravos, até que a Câmara de Vereadores do século XVII tentou canalizar o Rio Carioca, não foi possível, até que em 1719, o governador Aires de Saldanha e Albuquerque fez o primeiro aqueduto, inaugurado em 1723, e que terminava num chafariz, no que era chamado Largo de Santo Antônio, e depois, por receber as águas do Rio Carioca, passou a ser chamado Largo da Carioca. Só a partir de 1850 que buscaram outras fontes de abastecimento da cidade. Você já tinha algumas fontes assim secundárias de abastecimento, mas a cidade continuou sendo devedora do Rio Carioca até mais ou menos meados do século XIX, quando então começaram a ser canalizados outros rios, outros mananciais. Tudo mais. Hoje ninguém pensa em beber das águas do Carioca, até porque esse bebê não vai viver muito, porque ele recebe esgoto de duas favelas e dos bairros de Flamengo, Catete, Laranjeiras e Cosme Velho. Diziam os índios que quem bebia das águas do Carioca ficava com boa voz para cantar. Hoje quem delas bebe vai morrer bem devagar. Também dizia que as mulheres que bebiam das águas do Carioca ficavam mais formosas. Existe até um quadro no Museu de Belas Artes chamado a Carioca, né? Que era uma mulher, que era um tribufude feia, ela bebeu a água do Carioca e ficou linda. E também diziam os índios que as águas do Carioca recuperavam o vigor perdido, ou seja, era o Viagra da época. Além de ser o Botox, era o Viagra da época. Você só pode saber disso se beber da nascente. Eu levo turistas até a nascente do Carioca, levo eles para beber lá. Lá ainda se pode fazê-lo. Mas hoje ele é apenas uma lembrança do passado. E além do que, deu o nosso gentílico. Hoje nós somos cariocas por causa desse rio. Na verdade, a Cinelândia foi fruto do empreendedorismo de um espanhol chamado Francisco Serrador. Ele percebeu que nós não tínhamos aqui no Rio de Janeiro cinemas decentes, as produções de Hollywood não podiam rodar no Rio de Janeiro, porque havia uma exigência que as produções rodassem em cinemas de certa qualidade. Tinha que ter a sala tinha que ter uma determinada cubagem, o número de pessoas, a tela tinha que ter um determinado tamanho, e nenhum cinema obedecia a isso. E ele, a partir de 1922, iniciou a construção do que no final seriam 10 cinemas. Tudo bem, um deles não era do Francisco Serrador, mas isso não tira o mérito dele, eram 9 cinemas dele ali. Claro que o pessoal chamou Cinelândia. E esse nome era tão forte que você não tinha placa nenhuma. Nunca existiu uma placa escrito Cinelândia, é Praça Floriano. Mas todo mundo sabia onde é que era Cinelândia. E tornou-se um ponto de encontro da população, um ponto de diversão. As pessoas passavam o dia inteiro ali, criou-se toda uma infraestrutura moderna. Surgiu o Francisco Serrador, trouxe uma novidade chamada cachorro quente para que as pessoas pudessem comer dentro do cinema sem precisar sair. Mas aí veio a modernidade, veio outras formas de diversão, os cinemas se espalharam por outros bairros da cidade, pela Zona Norte, pelo centro, pela Zona Sul. Depois veio o vídeo, depois veio o DVD, e aí perdeu-se essa magia da Cinelândia.